vi muita gente aí pela internet dizendo que a Luz e a Emmett se apaixonaram meio que do nada. Essa galera diz que elas não seriam um casal bom porque, na verdade, elas não têm desenvolvimento e que esse romance entre elas aparece em um belo episódio sem nada antes, sem nada que mostrasse antes que existia um romance ali se desenvolvendo. E foi pensando exatamente nesse tipo de comentário que eu fui atrás de ver todas as cenas de Lumit, desde a primeira temporada até o último episódio que a gente tem delas juntas na segunda temporada, pra ver se realmente esse romance surge do nada ou se tem desenvolvimento. E eu não só descobri que elas não se apaixonam do nada, como eu também posso ter descobrido uma possível causa pela qual as pessoas acham isso. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Mari Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois de ter visto todas as cenas e na ordem, eu percebi várias coisas que eu não tinha percebido antes e hoje eu vou compartilhá-las aqui com vocês. Então a gente vai passar aqui nesse vídeo pelas principais cenas de Lumit, provavelmente todas as cenas eu vou pelo menos mencionar aqui, e a gente vai ver umas coisas que talvez vocês possam ter perdido. Antes de mais nada, gente, se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, por favor, de ativar o sininho. Eu sempre tô aqui falando sobre The Owl House e também sobre séries e filmes e tudo do mundo do entretenimento que tenha representatividade LGBTQIA+. Bom, gente, vamos começar do começo com a primeira cena em que a Luz e a Emmett interagem. Essa cena acontece na escola Hackside, quando a Luz topa fingir que é a abominação da Willow para um trabalho lá da escola, quando a Willow não consegue fazer a abominação que ela tinha que fazer. A gente já tinha visto a Emmett antes provocando a Willow a respeito ali da abominação dela, e agora na aula, quando a gente vê que ela tira nota boa, que ela é uma aluna que aparentemente, né, tá ali no topo, a gente tem essa impressão de que ela vai ser essa menina malvada que vai fazer de tudo para poder passar por cima dos outros simplesmente porque ela quer. Então essa primeira interação aí delas duas é um tanto quanto violenta, porque a Emmett tá super chateada porque a Willow tirou a maior nota e recebeu o elogio do professor por conta da abominação dela. E a Emmett tem certeza que tem alguma coisa errada, então ela vê no refeitório eles dando comida pra Luz e ela percebe que, na verdade, a Luz não é nenhuma abominação. Então ela sacode ali a Luz, meio que cobrando a verdade. Depois, com o professor, ela tá meio que, parece que ela tá disposta a ver a Luz sendo dissecada só pra poder provar o ponto dela. Como a gente sabe, o desenvolvimento da Emmett vai pra um caminho completamente diferente desse, mas é muito importante porque essa é a primeira vez que a gente tem um contato com ela e a gente percebe que a coisa começou meio ali com o pé esquerdo. Bom, a segunda vez que elas se esbarram é ali naquela convenção que tem também na primeira temporada. E bom, elas literalmente se esbarram, né? Elas estão andando, elas acabam se topando, já demonstrando como a relação ali entre elas não estava uma coisa muito boa. Uma coisa interessante de perceber é que a Emmett fica provocando a Luz o tempo inteiro e até aquele momento eu acho que todo mundo tinha a impressão de que ela fazia isso simplesmente de graça. Enquanto a Luz, na fala dela, mesmo que ela esteja sendo provocada e ofendida pela Emmett o tempo inteiro, ela tem uma fala um tanto quanto suave, parece muito que ela quer fazer amizade, ela fala que ela tá treinando pra virar uma bruxa também e tal, e é nessa hora que a gente vê que a Emmett se indigna com a possibilidade da Luz poder ser uma bruxa. Ela até fala, né, que humanos não podem ser bruxos, e aí a gente fica se perguntando, será que a Emmett odeia tantos humanos assim? Por que ela acha que humanos não podem ser bruxos e tal? Só que com o desenvolvimento do episódio, eu acho que com o desenvolvimento da série em si, a gente percebe que nunca foi sobre um ódio aos humanos. A Emmett nunca citou que odiava humanos de novo. E muito menos a um ódio específico à Luz. Eu acho que ali naquele momento a gente já começa a ver essa nuance da Emmett como essa menina que é super insegura e que tenta se esforçar muito pra poder aprender a magia e ser uma bruxa muito boa e poderosa pra poder entrar no coven do imperador. E ela tem medo, né, porque ela se esforça tanto e muitas vezes para ela parece que a coisa não tá vindo naturalmente, não tá funcionando. Eu acho que muito disso é por causa da insegurança dela, né? Mas a gente vê que ela acaba vendo em todo mundo um concorrente. Ela começa a duvidar de si mesma toda vez que ela vê alguma pessoa fazendo magia. Então eu acho que vinha muito de um lugar de, nossa, um humano não pode fazer magia. Eu que sou uma bruxa naturalmente,
tô tendo dificuldade, um humano não vai poder. E aí é nessa hora que a provocação dela ali com a luz fica ainda mais forte e ela acaba pisando no cupcake do King. Gente, não se faz isso. Eu fiquei com tanta peninha dele, ele ficou chorando, tadinho do King. E aí a luz, já mostrando mais um pouco dessa coragem insana que essa menina tem, desafia a Emmett para um duelo de bruxas. Gente, isso aí foi um auge. Bom, e aí no duelo eu acho que a gente fica com essa impressão total de que a Emmett é super malvada, né? Porque ela tá atacando realmente a luz e a luz tá lá correndo e tentando sobreviver. Mas aí a gente descobre que a Ida tava trapaceando, mas acaba não fazendo diferença porque a Lilith também estava trapaceando e isso abala demais a Emmett, ela sai correndo e é nesse momento em que a gente tem a primeira interação fofinha entre elas. Nesse momento que a Emmett tá lá chorando e a luz vai lá e senta do lado dela e elas começam ali a conversar, a gente começa a perceber que na verdade a Emmett tem um enorme medo de não ser suficiente, né, de não ser boa o suficiente. E eu acho que ali naquele momento a luz também começa a entender isso. E você vê que ela tá falando com a Emmett de uma forma super mais calma. Ela mostra ali a magia que ela faz com a luzinha. E dá pra ver como logo ali naquele momento a Emmett já fica mais amolecida, né? Ela tem um semblante muito triste naquela hora. Mas eu acho que também dá pra interpretar como que se ela tivesse ficado muito mexida ali com aquela atitude da luz, ela não tá acostumada com aquele tipo de gentileza, com aquele tipo de pessoa. E dá pra ver que na hora mesmo ali ela ficou soft, porque ela quebra ali aquele tratado que elas tinham feito. E parece que as coisas vão se acalmar entre elas duas. E eu até acho que elas não são tão enemies to lovers assim. Muita gente classifica elas como enemies to lovers, só que eu acho que elas nem ficaram tanto tempo assim sendo inimigas, né? E eu não acho que teve uma inimizade declarada, que uma não gostava da outra, sabe? Porque a Luz sempre pareceu querer ser amiga e a Emmett estava lá com aquele bando de barreira e eu acho que nunca foi diretamente sobre a Luz, era sobre ela, sabe? Então não sei se era bem uma inimizade. Depois disso a gente vai ter a cena delas duas na livraria na primeira temporada. É ali que a Luz descobre que a Emmett lê para crianças, ali é uma parte do trabalho dela, e ela fica muito chocada, ela fica olhando de longe, tipo, nossa, a Emmett lê para crianças, que eu não sabia desse lado dela. E aí a Luz até se oferece pra ler junto e tal. Então a gente já vê como a Luz tá ali super querendo ser amiga dela. E a Emmett tá super resistente, ela fica dando umas cortadinhas na Luz, não quer, fica tentando ser um pouco snob, mas eu não acho que ela nem é tão snob assim, sabe? O semblante dela muitas vezes me passa mais uma tristeza do que um ar de superioridade. E aí, pensando em se aproximar da Emmett, pensando em achar um jeito de fazer isso, a Luz acaba conhecendo os irmãos dela e ela decide ajudar eles no que eles estão querendo fazer e ela acha que dessa forma ela vai conseguir se aproximar da Emmett. Só que aí a gente descobre que na verdade os irmãos estavam querendo que meio que dar uma zoadinha na Emmett e aí mostram pra Luz esse esconderijo que ela tem. E uma coisa muito interessante é que eles pareciam já ter ouvido falar da Luz por conta da Emmett. Então é engraçado, porque dá pra gente perceber que, né, ela tava falando já da Luz lá com os irmãos dela. E aí, nesse lugar, com as coisas da Emmett, a Luz descobre que a Emmett gosta do mesmo livro, né, da Azura, que ela também gosta, e ela já vê que elas podem ter essa coisa em comum, pode ser um jeito delas se aproximarem. Só que aí o auge é que ela encontra um diário da Emmett, né, e no diário meio que aparece uma Emmettzinha, assim, falando algumas das coisas, e a gente vê que ela escreveu muito, muito, muito sobre a Luz. E aí, logo na sequência, elas acabam tendo que lutar contra uma espécie de monstrinho ali que saiu do livro, né? E aí é a primeira vez que elas passam por uma aventura em que elas têm que lutar juntas contra alguma coisa, e nessa análise de cenas eu percebi que isso é super recorrente, eu não tinha ainda me tocado que isso acontecia muito. É quase uma coisa dela, sabe quando você tem uma coisa com a sua namorada? Tipo, eu e minha namorada, a gente adora sair e comer nos restaurantes japonês. A Luz e a Emmett adoram lutar contra monstros. Claro, é super equivalente até. Durante essa luta a gente tem vários momentos legais, porque além da gente ver elas trabalhando juntas pela primeira vez, eu acho que isso une muito elas, a gente tem muitas cenas fofinhas, a gente tem a Emmett rindo de umas piadinhas da Luz, assim, de uma maneira super sem graça, e a gente já começa a ficar tipo,
Bom, depois disso tudo, é um momento importante porque elas meio que declaram uma trégua, né? A Luz empresta o livro dela, a Emmett não tinha a última edição ali do livro que elas gostam, então ela empresta o livro e fala que talvez elas possam, né, começar a sair, a conversar sobre isso. E aí dá pra ver que tem aquele momento de que, ok, não vamos ficar aqui tentando nos provocar. Então a gente já tem essa trégua, que é um momento importante do relacionamento delas, né? Então até então a gente tinha esse conflito, né, esse estranhamento ali entre elas e a coisa foi se desenvolvendo até que a gente chegou nesse momento em que finalmente a gente tem uma trégua. Só aí já tem bastante desenvolvimento, tá, gente? Bom, depois disso a gente tem aquele episódio em que a Luz e a Ida vão lá pro meio daquela montanha de neve pra poder treinar feitiços. Esse episódio é muito fofo, eu acho que ele dá continuidade bem aos eventos do que a gente estava falando antes, porque eu acho que a gente vê mais claro elas ficando um tanto quanto sem graça uma do lado da outra, sabe? Acabam ficando meio atrapalhadas, dá pra ver que existe aquele friozinho na barriga e não é só porque elas estão num lugar congelante, tá, gente? Tem alguns momentos em que elas ficam acenando de longe uma pra outra, tem vários momentos, na verdade, da Emmett ficando rosadinha com alguma coisa que a Luz faz. E aí quando aparece aquele monstro, né, e o Ezio, que é a Emilia e a Ida ficam presos, a gente vê que a Emmett quer muito proteger a Luz. Porque a Luz quer ir junto com ela pra elas salvarem ali os três. E a Emmett põe ela dentro de uma espécie de gaiola ali, feita com mágica. E é muito engraçado porque o que ela fala é literalmente: Stay put! You'll only get hurt. A gente consegue ver, principalmente pela forma que a Emmett fala, que ela já se importa muito com a Luz, sabe? E eu acho que já tá muito claro ali naquele episódio que não é só uma questão de amizade, sabe? Elas estão muito sem graça uma do lado da outra pra ser amigas, buddies. E aí, gente, a próxima vez que a gente vê a Emmett é nessa cena aqui. So you two go to the same school now. That doesn't change anything. Pessoal, a Emmett tá literalmente tendo um surtinho, né? E a Luz vê ali pelo armário porque a Luz veio estudar na escola que ela estuda. Ela tá tipo, Não, tá, ok. Tudo bem. Agora vocês vão se ver todo dia. Agora vocês estão na mesma escola, mas isso não muda nada, tá? Fica calma. pra mim ali já tava muito claro que ela tava gostando da Luz. E a gente pode perceber que várias coisas aconteceram. A Luz já tinha sido super gentil com ela, depois dela quase tentar matar a Luz 2 vezes, sabe? Ela já tentado quase matar a Luz na escola e depois do duelo, e ela viu aquela gentileza. Teve a cena delas na livraria, teve elas treinando os feitiços, elas já estiveram em situações assim, muito graves juntas, algumas vezes até então, sabe? E isso constrói relacionamento nas pessoas. E por falar em aventuras, né, que elas se metem juntas, um pouco depois disso, elas vão naquela aventura pra poder resgatar as memórias da Willow que a Emmett acaba queimando. E eu acho que esse episódio, isso delas juntas lá na cabeça da Willow e vendo aquelas memórias, é um ponto muito crucial pro desenvolvimento delas duas como casal e que eu já deixei passar em muitas análises, em muitos comentários. Eu acho que muita gente acaba esquecendo disso porque é um episódio que parece que é mais focado na Willow, só que na verdade a gente tem um desenvolvimento ali delas duas muito bom. Um dos pontos, porque esse é um momento muito bom, é porque ali a gente vê muito sobre o passado da Emmett e como ela se tornou essa pessoa que ela é hoje. Por que ela tenta ser tão fria? Por que ela parece malvada, sabe? Eu acho que até então a gente já tava, assim, gostando da Emmett, entendendo ela, mas ali é o ponto crucial pra gente entender o que tá por trás daquela pessoa que ela é. E além disso, nesse episódio, elas riem juntas, elas passam por sufoco juntas. A gente tem muitos momentos de mãozinha dada, elas lá de mãozinha dada, juntas, sabe? E a gente também tem momentos de abraço, a gente tem momentos delas ficando rosadinha várias vezes. Então esse episódio, essa interação e essa aventura delas, que muitas vezes fica um pouco perdida na narrativa, na verdade é crucial, porque ela faz a ponte entre tudo que aconteceu antes e o episódio que a gente tem agora, que eu acho que leva a um pico desse relacionamento, que é, claro, o episódio do Bron. Então, pensar no episódio anterior e em todos esses momentos que eu falei até então é muito importante pra gente entender o que tá acontecendo nesse episódio. Por que a Emmett tá daquele jeito? Por que ela, né, a gente vê que ela tá com medo de enfrentar o medo dela, enfim.
ela tá com medo e a gente sabe que é porque ela queria chamar a Luz pra sair. Mas de onde é que surgiu isso? Por que ela tava querendo chamar a Luz pra sair? Então quer dizer que ela tava gostando da Luz? Mas é claro que ela estava. Isso estava claro já há muitos episódios. O que esse episódio em especial faz e os momentos que elas têm juntas nesse episódio fazem é deixar super claro que existe um cunho romântico nesse relacionamento delas duas, que é um crush, que é um romancezinho, que elas estão caminhando pra se tornar um casalzinho. Inclusive, gente, eu quero deixar aqui uma pergunta e vocês me respondam nos comentários. Pra vocês, na sua opinião, qual foi o momento, ou pode ser mais de um momento, mas vamos tentar achar um momento em que pode ter feito com que a Emmett se apaixonasse pela Luz? Responde aqui embaixo o que você acha. Eu quero muito saber qual é a opinião de vocês sobre isso. O que eu aposto é que ali no início, depois do duelo, quando elas sentam e conversam, a Emmett já ficou mexida. Eu não digo que ela já ficou assim, do jeito que ela tava quando chegou no Grown, claro que não, porque aconteceram várias coisas e é aquilo, né? Você gostar de alguém é uma coisa que vai se construindo, né? Você vai tendo interações com a pessoa, vai tendo momentos e você vai começando a se apaixonar cada vez mais, não é um momento, sabe? Mas eu acho que o momento em que deu start pra isso foi aquele momento depois do duelo, porque a Emmett viu na Luz uma gentileza enorme, viu um carinho e deu pra ver como ela ficou mexida ali com a forma que a Luz era. Então eu acho que aquele momento foi a primeira brecha ali que a Luz abriu no coraçãozinho da Emmett e a partir dali ela já estava com o crush, mas ela não estava 100% certa disso. Ela tava meio que, por que eu me sinto dessa forma e tal, tanto é que ela escreveu no diário, enfim. Gente, e aí nesse episódio a gente tem tantos momentos assim bonitinhos entre elas duas, inclusive tem um momento que eu acho que a Emmett tinha caído e a Luz ajuda ela a levantar ali numa lamazinha e elas têm uns 2 segundos de um gay stare, se encarando de forma gay. E aí eu acho que chega ali num ápice do gay panic da Emmett quando a Luz se oferece de forma super corajosa pra ir no lugar dela. Vai ser a heroína dela. Eu acho isso muito fofo. Mas vendo a partir dessa perspectiva que eu tô trazendo aqui pra vocês, é muito importante porque a gente começa a perceber como que a Emmett já tava nessa há um tempo. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre a Luz, mas é muito legal porque nesse episódio a gente tem um foco grande no fato de que a Emmett ia chamar a Luz pra ir pro baile e tal. Então a gente tem aquela confirmação 100% de que a Emmett já tá apaixonadinha e é legal ver que isso veio de uma progressão. E aí é muito interessante pontuar que no próximo episódio delas juntas é aquele episódio em que eles decidem fazer um time ali pra jogar aquele jogo contra a Bocha, que tava provocando muito a Willow e a Luz queria fazer alguma coisa. E aí a gente vê uma progressão desse relacionamento, porque a gente teve aquele auge ali, né, no Grown e o depois. A gente sempre fica perguntando, né, depois de um momento como aqueles, o que que vem? E o que foi apresentado foi elas meio sem graça, sabe? Principalmente a Emmett tava num gay panic o episódio inteiro, gente. O tanto que ela teve aquele momento rosadinho, blushing, né? O tanto que a cara dela ficou rosa nesse episódio. Foram muitas vezes, gente. Inclusive, teve um momento em que ela tá convencendo a Willow e o Gus de irem lá e ajudarem a Luz, eles juntos formarem o time. E ela fala uma frase: She can be so stupid, which I love. I mean, hate! In any case, she needs you right now, which is sweet. I mean, I hate it, and it's dumb. E aí, depois disso, ela meio que some. A gente tem várias coisas que aconteceram na temporada, aquele conflito final e tal, e ela não tá lá. E eu acho que esse é um dos principais motivos, como eu falei pra vocês no início, né, que eu acho que eu descobri por quê, mas é porque eu acho que, às vezes, depois de algumas cenas muito interessantes delas duas juntas, a gente tem um hiato de cenas, sabe? A gente tem alguns episódios em que a Emmett nem aparece, e é claro que a série não é sobre ela, então ela é um personagem coadjuvante, mas ela caiu nas graças de todo mundo, né, e o casal também. Mas é aquilo, é uma coisa que muitas vezes é quase que experimental, elas são o primeiro casal abertamente sáfico na Disney, então eu acho que às vezes eles acabam fazendo e recuando um pouco. Eu acho que eu já falei disso aqui em outro vídeo, quando eu dei a minha opinião, depois da primeira vez que eu vi The Owl House. Isso acaba fazendo algumas pessoas acharem que as coisas surgem do nada, porque, sei lá, tem um episódio delas duas, aí uns 2 episódios sem nada delas, depois volta, e muitas vezes as pessoas já esqueceram que tinha acontecido sim várias coisas antes, por conta desse intervalo. Bom, e aí a gente finalmente chega para as cenas que elas têm juntas na segunda temporada, e foi quando tudo chegou ao auge, né, gente?
Logo no início a gente tem uma Emmett super acanhada e oprimida ali pela mãe dela. Essa relação é um pouco mais explorada, a gente conhece mais sobre os pais da Emmett e a gente começa a perceber por que ela é tão insegura do jeito que ela é, e quanto a mãe dela exige dela e que ela tá ali numa situação muito complicada. E como ela ainda não tem coragem para poder enfrentar a mãe dela, ela acaba não fazendo nada quando a mãe acaba armando pros três, a Luz, a Willow e o Gus, serem expulsos da escola. E é quando a Luz vai lá e tenta fazer alguma coisa, porque mais uma vez a nossa heroína maravilhosa tem muita coragem, talvez um pouco de insanidade às vezes, uma coragem meio cega, mas é uma coisa muito legal dela. E aí ela tenta dialogar ali com a mãe da Emmett e a mãe da Emmett coloca ela pra fazer aquela demonstração das abominações. E é nessa hora que a gente pensa, gente, peraí, mas essa mãe da Emmett realmente é muito má, né? Porque isso aí já tá além do você só ser uma mãe que exige demais dos seus filhos, o que ainda assim não é uma coisa boa. Mas, gente, a Luz poderia, né, morrer, ela poderia não conseguir fazer aquilo ali e ela estava disposta a isso, simplesmente. E aí, quando tudo isso está acontecendo, a gente tem um momento incrível quando a Emmett toma coragem e vai ao resgate, chega lá, stay away from my Luz. E aí ela começa a lutar ali contra a abominação, enquanto a mãe dela fica dizendo, vai, você vai ver só e tal, para com isso imediatamente. E ela tá lá, Eu vou dar ouvido pra você, mãe, eu vou salvar o meu amor, eu vou salvar a minha sáfica, sim. E aí, nisso, gente, a Luz tem vários momentos em que ela fica rosadinha. Tem momentos em que elas se olham e as duas ficam rosadinhas juntas. Tem momentos em que a Luz só fica rosadinha quando a Emmett faz alguma coisa muito corajosa. E eu acho que ali fica também explícito, é o momento pra Luz que fica explícito que ela gosta, sim, também da Emmett. E aí eu deixo aqui pra vocês a mesma pergunta de antes. Me deixa aqui nos comentários quando que vocês acham que a Luz começou a se apaixonar pela Emmett. Depois disso, a gente tem mais uma cena delas juntas na livraria, que é quando elas estão em busca ali daquele diário do Philip, que vai ajudar a Luz a encontrar algumas pistas sobre como voltar para casa. Inclusive, quando elas estão ali naquela aventura, dá pra ver um momento em que a Luz parece que chama a Emmett pra dar um rolezinho no mundo humano. Esse é mais um daqueles momentos de aventura ali entre elas duas, só que dessa vez acaba meio mal porque a Emmett acaba demitida. E assim, ambas ficam super abaladas e a gente vê a Luz particularmente triste porque ela deixou a Emmett na mão, né? Ela acabou fazendo com que a Emmett perdesse seu emprego e ela até chorou, ela ficou muito triste por isso. E aí é claro que ela não iria deixar por isso mesmo, ela consegue o cartãozinho da Emmett de volta e ela vai lá entregar. Inclusive essa foi a primeira cena que eu reagi de Lumit na vida. Tem aqui, vou deixar linkado a primeira vez que eu reagi a Lumit. E aí a gente vê que a Emmett estava falando sobre a Luz com os irmãos, falando sobre como parece que pra ela tudo mudou desde que a Luz apareceu. E aí depois que elas se falam ali na porta, a gente tem aquele momento em que a Emmett dá um beijinho no rosto da Luz, gente, e a Luz fica completamente rosadinha. Cara, que momento incrível! Eu acho que depois de tudo isso que eu falei, já tava super claro que elas estavam super gostando uma da outra, que elas eram o crush uma da outra. E já tava tudo desenvolvido e pronto ali apenas pra gente consumar. E seria consumado logo depois com o episódio Knocking on Who's Door. Eu já mencionei esse episódio várias vezes aqui, com certeza é o episódio em que todo mundo fica maluco. Inclusive tem react. E agora a gente vê que a Luz está claramente apaixonada e ela tá arranjando um jeito de pedir a Emmett em namoro, pedir pra elas saírem juntas e tal. Mas a gente vê que a Luz tá com um pouco de medo, ela quer fazer uma coisa que seja descolada, porque ela acha que a Emmett é uma pessoa descolada, assim, que não vai gostar de nada muito grudento, muito cheesy, como eles chamam lá. E aí, com a cena do túnel do amor, a gente descobre, né, que além daquela cena muito engraçada, mas que a gente fica com o coração na mão e falando, Luz, por favor, para de fazer isso e tal, enfim. Mas é uma cena muito engraçada e que eu acho que todo mundo adora. E é muito legal porque a gente meio que vê as inseguranças de ambas ali, né? Só que aí a gente acaba descobrindo que se a Luz era cheesy, a Emmett também era, porque ela gostou daquilo tudo, ela estava gostando daquelas coisas, daqueles coraçõezinhos, daquelas mensagenzinhas. Afinal de contas, a Emmett também era da mesma forma. Então, além de todo o desenvolvimento, a gente descobre que elas têm sim muito em comum, e aí elas finalmente se chamam para sair. E a gente pode entender que, na verdade, significa que elas começam a namorar.
Inclusive, a gente já teve mais um episódio muito importante pro desenvolvimento delas nesse depois, né, do pedido de namoro. A gente já teve toda uma construção até aqui, teve o pedido de namoro e a gente tem o episódio de Eclipse Lake, em que a Emmett está se esforçando muito para provar que ela é uma namorada muito boa, que ela é a melhor namorada do mundo, ela tem que provar isso, porque ela sempre esteve em um ambiente em que ela tinha que se provar boa o suficiente o tempo inteiro. Então aquele episódio é importante não só para o desenvolvimento delas como casal, até porque a gente tem ela se chamando de namorada várias vezes, como também é importante para o desenvolvimento da Emmett, quando ela descobre que agora ela tá com uma pessoa que gosta dela por o que ela é, e que ela não precisa ficar se provando boa o tempo inteiro, sabe? Inclusive um destaque especial para as mensagens, que era um monte de códigos assim, uma espécie de uns emojis, e a Amy estava achando que era a Luz dizendo que ia terminar com ela e tal, e na verdade era a Luz mandando um monte de mensagens super engraçadinha para a Emmett. Bom, e aí acho que agora a gente se pergunta, né, qual será o futuro delas? O que aguarda elas agora quando vierem os próximos episódios? Será que elas vão continuar juntas? Será que vão ter mais conflitos no relacionamento delas? Como é que vai ser se a Luz tiver que voltar para o mundo humano? Todas essas perguntas são coisas assim que eu acho que afligem a nossa cabeça. Bom, a gente ainda não tem a resposta para essas perguntas, mas com certeza, quando a gente começar a ter, a gente vai falar muito sobre elas aqui nesse canal. Mas pelo menos agora, você já tem aqui um guia completo do relacionamento delas, baseado nas cenas em que a gente teve delas duas, e a gente pode dizer com propriedade que esse relacionamento não surgiu do nada. Tá longe delas terem se apaixonado do nada. Na verdade, foi sim uma grande construção. A gente teve várias cenas com várias nuances, até a gente chegar no auge, que foi ali onde a gente parou. E todo mundo quer saber o que vai ser delas daqui pra frente. Foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui nesse canal, de recomendar ele para algum amigo. A gente tá aqui na nossa campanha para chegar no nosso primeiro 1K, nossos primeiros 1000 inscritos. E um agradecimento especial a você que me acompanha, que tá sempre aqui. Vocês são todos muito especiais para mim. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, por favor. E muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.